a devolutiva, correção do exercício da aula passada, ok? Então, agora nós vamos fazer a devolutiva por esse meio de vídeo, tá? Espero que vocês aproveitem mais a devolutiva por essa forma, e qualquer dúvida é só vocês me chamarem, ok? Bom, a aula passada, nós falamos sobre processos migratórios, né? Então, vamos relembrar, né? Processos migratórios, migração, é o deslocamento populacional, como nós vimos, né? Na aula passada. Então, nós temos aqui, né, que migração é esse deslocamento populacional. Então, toda vez que uma população ela se desloca, ela está fazendo uma migração. Quando essa migração ela ocorre de forma temporária e as pessoas elas têm o intuito de voltar para sua casa, a gente chama de migração de retorno ou migração pendular, né? Seria uma migração em que as pessoas vão e as pessoas voltam quando elas puderem voltar. Geralmente essas migrações estão ligadas a crises econômicas, estão ligadas a problemas de perseguição religiosa, entre outras questões. Quando eu uso o termo emigração, eu estou falando, né, das pessoas que saem de um lugar, tá? Então, emigrar é sair e imigrar é entrar. Então, quem sai de um país ali emigrou do país, quem entra no país imigrou. Então, sair, emigrar, sair, imigrar, entrar. Quais são as principais razões para migração? Então, eu tenho as razões econômicas, as pessoas saem em busca de salários melhores. Tenho razões cultural e religiosa, por perseguições, né, lugares que não aceitam determinadas religiões. Questões políticas ligadas à crise, ligadas à política, ligadas à guerra. E questões naturais, né? Se ocorre uma seca, se ocorre um frio muito intenso, se ocorre um desastre natural, um tsunami, algo do gênero, né? As pessoas buscam também migração. Aí a primeira atividade pedia para vocês lerem o texto e refletir, né? Por que as pessoas migram? E aí estava aqui, né? As razões da migração. As pessoas migram buscando novos empregos, uma nova vida, buscando ganhar mais dinheiro, buscando lugar em que aceite a cultura delas, buscando lugar onde elas possam viver em paz. Elas migram por questões naturais. Então, todas estas razões podiam ser colocadas nessa primeira questão. Aí eu tenho um texto que fala da diferença de imigrar e migrar, né? Quando eu uso o termo ir no migrar, né? Eu estou utilizando um termo que está relacionado a migrações externas. Imigrar é quando você sai de um país para o outro. Imigrar é quando você se desloca dentro do país. Então, por exemplo, eu sou brasileira, se eu me mudar para Argentina, eu estou imigrando, porque eu fui para outro país. Eu moro no estado de São Paulo, se eu me mudar para o Paraná, eu migrei, porque é no mesmo estado. Então, essa é a diferença entre migrar e emigrar. E aí, essa era justamente a pergunta, né? Qual a diferença entre migrar e imigrar? Migrar são deslocamentos feitos dentro do país e imigrar, deslocamentos feitos para outro país. E aí, quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem que lembrar que na história do Brasil houveram muitas imigrações internacionais para cá. Então, a gente teve os afrodescendentes que vieram como escravos, né, que é uma migração forçada. Depois nós tivemos italianos que vieram para trabalhar no Brasil durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos japoneses, tivemos alemães. Então, quando a gente pensa, né, esse texto, né, leia o texto e reflita. Refletir é pensar sobre, tá, gente? A história das imigrações para o Brasil, se elas refletem
sua multiculturalidade. O que é multiculturalidade? A gente tem no Brasil uma infinidade de culturas diferentes, uma infinidade de costumes diferentes, costumes originados dos indígenas, costumes originados dos afrodescendentes, costumes europeus, costumes asiáticos. E tudo isso ocorre porque nós tivemos muitos povos que imigraram para o Brasil. Então é isso que vocês tinham que ler e refletir sobre, tá? Eu espero, então, que vocês tenham aproveitado, né, essa correção, tá? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Tem atividade nova lá no Classroom para vocês fazerem, tá? A atividade dessa semana mediante a aula e as habilidades do Centro de Mídia. A atividade dessa semana, ela está falando da influência indígena no Brasil. Então, nós vamos falar um pouco da influência da cultura indígena. E aí, semana que vem, eu trago para vocês um vídeo de correção dessa aula, ok? Então, até semana que vem e qualquer dúvida, me procure.